Irmãos e irmãs Ideal Espírita, boa noite. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, soberania e justiça, e Jesus, nosso modelo e eterno mestre, nos envolvam com suas bênçãos e com sua paz. É com grande alegria que novamente retornamos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, essa casa também de amor, trabalho e oração, que desenvolve um trabalho doutrinário, espiritual, filantrópico em terras caruaruenses e que é uma parceira nossa do Centro Espírita Apolo, lá de Bezerros, na divulgação e prática da doutrina espírita. E esperamos que essa parceria ela se prolongue por dias incontáveis, por encarnações infindáveis, a tal ponto que um dia, quando nessa progressão dos mundos, que é o tema da noite de hoje, até que um dia esse nosso planeta esteja revigorado em forças espirituais, possamos continuar juntos, desenvolvendo e estarmos localizados nesse ambiente, quando esse planeta assim evoluir e atingir essas condições. Então é com grande alegria que aqui nos encontramos e nos reencontramos novamente. Nossa última vez aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, salvo engano, foi no aniversário do ano passado, no mês de novembro. Creio que eu tenha sido o segundo palestrante do mês. E daí, depois de um ano, retorno aqui à casa. Eu falaria com vocês no mês passado, mas devido a N compromissos, só por estar aqui presente já praticamente no final do ano. Mas eu quero compartilhar com vocês os meus votos e sentimentos de gratidão pela oportunidade que vocês estão me oferecendo de ser um pouco mais útil e de servir não só a comunidade caruaruense na divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo servir ao nosso modelo, ao nosso guia, Jesus, servir a Deus, a providência divina, através das palavras nas quais tentaremos ser os melhores intermediários da noite. Então vamos ao que nos interessa, entendermos o conceito e o assunto que nos foi proposto, progressão dos mundos, que é justamente o último tópico do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É um capítulo bem interessante e também um tanto quanto desafiador, porque os assuntos que nele são retratados são assuntos que, creio, até mesmo dentro do movimento espírita, tornam-se polêmicos por parte de alguns debates, principalmente em estudos doutrinários. Até porque, para muitos, esse assunto carece um pouco de fundamentação científica. Alguns tentam entender a questão da vida em outros mundos pelo seu caráter filosófico. Outros até procuram entender um pouco ou fundamentar este conhecimento em algumas passagens que estão descritas nas Escrituras. Enfim, por cada viés do conhecimento espírita, esse assunto é debatido, concordado por uns, discordado por outros tantos, mas aí está a riqueza e a beleza não só do Espiritismo, mas da consolidação do conhecimento humano. A oportunidade de nos enveredarmos por várias formas de pensar sobre o mesmo ponto e chegarmos a um denominador comum, seja esse denominador comum em seu viés filosófico, científico ou ético-moral, mas chegarmos a um senso comum, chegarmos a uma ideia em que todos possam, se não sair satisfeitos, mas pelo menos fundamentados em algo. Então essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo só aceita alguma proposta doutrinária, só aceita um elemento de convicção quando esse elemento passa pelo que nós conhecemos como controle universal do ensino dos Espíritos, ou seja, através de inspirações ou de outros meios que o mundo espiritual possa nos ofertar para acessarmos o conhecimento. Esse conhecimento só poderá ser válido quando esse mesmo princípio puder ser reproduzido em outras fontes, em outros pontos, muitas vezes desconhecidos entre si, mas revelando o mesmo fator, o mesmo elemento teórico. Algo só pode ser aceito se essa verdade tornasse, ou esse princípio, tornasse uma cogitação universal.
e não unicamente particularizada. Se apenas um grupo, uma raça, um clã, uma comunidade defende um princípio que não é conhecido por todos e não tem fundamentação massiva, teremos que ver esse conhecimento unicamente como fruto de opiniões pessoais. Mas quando eu digo algo aqui, e esse algo pode ser comprovado por vários vieses em outros locais, por fontes distintas, se não for uma verdade absoluta, porque nós ainda não a temos, pelo menos torna-se uma verdade mais aproximada às nossas necessidades atuais. Dentro desse conceito, vale aqui refletirmos se a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a possibilidade de vida inteligente e espiritual e habitável em outros mundos é uma cogitação unicamente particular ou é uma ideia ou um princípio tido como massivo, tido como aceito por todos ou pela maioria. Vale a pena refletirmos isso. No referido capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, perceberemos que Allan Kardec, o cientista, pedagogo, revolucionário das ideias aqui deste planeta, o grande educador Allan Kardec, teceu algumas considerações em parceria com os médiuns, com os espíritos que se comunicavam através dos mesmos, algumas considerações sobre a questão da possibilidade de vida inteligente e espiritual em outros ordens. E nesse capítulo verificaremos que os assuntos que foram abordados foram assuntos instigantes, porque incentivam não a polêmica, mas o debate sadio. Então, quais são os assuntos que estão dispostos nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai? Por exemplo, nós verificamos que no início do capítulo, Kardec procura estudar os diferentes estados da alma no mundo espiritual. Como estaremos quando daqui partimos? Quais são as diversas moradas da alma em que nós nos localizaremos? Estados felizes, infelizes, de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso grau de entendimento, mas sobretudo de acordo com o nosso grau de participação nas propostas que Deus estabeleceu para cada um de nós. E de acordo com essa maior ou menor participação, ou seja, com esse maior ou menor cumprimento da lei de Deus, os nossos estados íntimos pós-morte serão os mais variados possíveis, porque justamente cada um de nós é um universo próprio, um universo mental, um universo emocional. Nós produzimos toda a estrutura que hoje nós estamos, essa estrutura mental que pensa, que ama, que odeia, que acerta, que erra, mas que aprende e que cresce sempre com as experiências. Os diferentes estados da alma na erraticidade. Mas também vemos alguns outros tópicos que são estudados no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, como por exemplo a situação atual aqui da nossa Terra, planeta de provas e expiações. E daqui a pouco vamos entender um pouco mais o que significam essas provas e essas expiações e porque o nosso planeta Terra está enquadrado nessa classificação estabelecida pelo codificador. Verificaremos também que a espiritualidade, em parceria com o codificador, o Sr. Allan Kardec, procura estudar as classificações dos mundos, entre mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos felizes. Vamos estudar também um pouco dessa classificação daqui a pouco. E, além de tudo isso, a destinação da Terra e qual a causa das misérias humanas que efetivamente acontecem ainda em nosso planeta. Porém, a temática de hoje, progressão dos mundos, está representada no último tópico desse capítulo, ao informar porque a lei do progresso é fundamental e necessária para a obtenção da felicidade da própria criatura. Afinal, nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá.
Todos terão acesso a essa tal felicidade que hoje tanto buscamos. Esta tal felicidade, aqui no plano terreno, na sua completude, ainda não é possível. Os próprios Espíritos responderam a Allan Kardec que a soma, a medida igualitária de felicidade para todos aqui na Terra seria, no campo do material, a posse do necessário, e no campo moral, a consciência tranquila e a fé na vida futura. Então, ainda essa felicidade, dentro dos nossos padrões, ela é relativizada. Mas quando atingimos patamares espirituais superiores, em mundos mais avançados, essa felicidade será um fator real em nossas existências. Sejam essas existências transitando-se no mundo espiritual ou no mundo corporal. Mas nesses mundos mais felizes, esta felicidade não será mais uma vã e tão procurada utopia. Será uma realidade patente, construída não à base de privilégios, mas construída à base dos próprios esforços, dos esforços individuais de cada um, que chegarão a esse patamar evolutivo, com a ajuda de outros e outros espíritos que souberam mais, que aprenderam mais, e que são os nossos mestres, nossos guias espirituais, ou como queiramos chamar. Dentre eles, o nosso mestre maior, nosso governador planetário, Jesus, o Cristo. Então são esses capítulos, são esses assuntos que são estudados no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração, já dissera o Mestre. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu me vou para vos preparar o lugar. E quando eu tiver ido e tiver vos preparado o lugar, a vós retomarei para estar conosco, para que daí, aonde eu estiver, aí também possas também estar. Essa passagem que consta no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, revela-nos o que o Cristo tentou repassar para cada um de nós com relação à questão das muitas moradas. E nós sabemos que o Cristo, ele utilizou algumas estratégias didáticas para poder repassar assuntos e lições tão complexas para crianças espirituais que nós éramos. Dentre essas didáticas, nós reconhecemos a linguagem simbólica das parábolas, uma forte estratégia de comunicação e de repasse de conhecimentos tão complexos de uma forma mais simples. Quando se ensina à criança, se ensinam assuntos complexos através do lúdico, através de uma sistemática que possa favorecer a mentalidade daquela criança a acessar tal e tal lição, muitas vezes complexa. E daí o que é complicado, através do lúdico, torna-se muito sutil e muito leve para ser entendido para as crianças. Digamos então que o Cristo falava para uma humanidade ainda na sua infância espiritual. As comunidades, as sociedades também passam pelo seu período de nascimento, infância, maturidade espiritual. A época do Cristo, as lições já eram repassadas, já foram inclusive ensinadas por outros anteriores ao Cristo, mas mesmo assim, boa parte das lições provenientes da lei de Deus não eram compreendidas. Então se ensina a crianças de uma forma lúdica para tornar-se um conhecimento mais acessível. Então o que aconteceu? O Cristo falara por parábolas, e ele mesmo asseverou isso. Muito do que vos digo não ainda conseguireis compreender, por isso vos falo por parábolas, por simbolismos, mas simbolismos que revelam uma verdade subentendida. Mas essa verdade é contextual, não é textual. Foi pela verdade ou pelo princípio textual que as diversas correntes de pensamento cristão surgiram, cada uma interpretando tal ou tal princípio de acordo com as suas luzes, com as suas culturas específicas. Porque muitas vezes verificou-se unicamente o peso da letra, mas a linguagem do Cristo é contextual. Por detrás da letra há um espírito que vivifica,
o espírito do significado. A proposta da doutrina espírita é ressignificar as palavras do Cristo. Não é desmenti-las, é ressignificar, dar um novo significado, mais apropriado ao nosso atual estágio evolutivo. Então, assim como Cristo não veio destruir a lei nem os profetas, o Espiritismo também não veio destruir os princípios do Cristo e nem aquilo que os seus prepostos passaram para cada um de nós. Ele veio ressignificar, atualizar, mostrar o seu real sentido, para que as pessoas possam realmente entender aquilo que o Cristo tentou passar a cada um de nós há mais de 2 milênios, mas não fora compreendido por muitos. Tanto é que pagou com a vida física devido a isso. Então, o Cristo falava por parábolas. Para muitos, então, principalmente os teóricos que estudam as questões referentes ao Espiritismo, o próprio Cristo, ao asseverar que haveria sim muitas moradas na casa do Pai, estava de alguma forma revelando 2 princípios básicos que são defendidos pela proposta doutrinária espírita. O primeiro princípio é de que a casa do Pai é o universo, que as moradas são os diversos mundos, planetas que circulam pelo espaço infinito e que servem de moradia para os espíritos que neles estão vinculados, de acordo com seus graus de evolução. Mas também a espiritualidade nesse capítulo procurou dar um sentido mais filosófico a essa questão das muitas moradas. Eles também assim asseveravam que as muitas moradas também representariam os diversos estados da alma, feliz ou infeliz, no mundo espiritual. A alma que acerta, a alma que erra, a alma que mais aprende, que mais conhece e que por isso mesmo é mais cobrada, a alma que mais erra por ser mais ignorante. Enfim, os diversos estados da alma. E quando eu falo alma, dá-se a entender nós, porque muitas vezes quando falamos as palavras espíritos, almas, há muitos dá-se a entender de que são seres alheios da criação, tiveram uma criação particular, uma criação diferenciada. Não. Quem são esses espíritos? Nós, em outra dimensão, nós em outro estágio evolutivo. O próprio Allan Kardec fez, já que era um didático, ele fez essa distinção entre alma e espírito, mas não representando-os como 2 seres diferentes. Não, é o mesmo ser, em 2 realidades distintas. A alma seria o espírito encarnado, o espírito ligado à matéria. Nós não somos almas, nós estamos almas, estamos encarnados, estamos ligados a um vaso físico, instrumento divino para a nossa evolução aqui na Terra. Mas, assim que esse vaso divino quebra, assim que essa matéria se desagrega, se decompõe, o espírito desencarnado volta à sua pátria espiritual, à sua real morada, de tal maneira que podemos sim, filosoficamente, afirmar que nós aqui estamos almas, porque estamos espíritos ligados ao corpo, mas quando vamos para o mundo espiritual, estaremos espíritos desencarnados. Então a alma é um espírito encarnado e o espírito é uma alma desencarnada. Então, a mesma individualidade em 2 estágios distintos. Então, essa alma somos nós. Nós também no mundo espiritual, vivendo nossos estágios felizes ou infelizes, de acordo com uma lei que ela é perfeita e é inexorável. A lei de causa e efeito. A lei que estabelece que nossos plantios são opcionais, mas nossas colheitas são obrigatórias. A lei que estabelece que nós somos sim construtores do nosso próprio destino, balizados por uma lei, a lei de causa e efeito, a lei de progresso estabelecida por Deus, muito bem demonstrada e exemplificada por aqueles que evoluíram mais rapidamente em tempos remotos antes de nós, dentre eles o nosso Cristo, Jesus, o nosso governador planetário. Ele muito bem nos ensinou a lei de causa e efeito e outras leis
que norteiam a nossa evolução. Então, para a proposta espírita, as muitas moradas na casa do Pai são justamente os diversos mundos que circulam pelo espaço, que servem de habitação aos espíritos encarnados e desencarnados, ou os diferentes estados nossos, após a morte, estados íntimos, que fazem com que na casa do Pai, nesse imenso universo, estejamos inseridos em regiões felizes ou regiões infelizes, em situações vindouras, felizes ou não, graças às nossas próprias escolhas. Jamais culpar a Deus, ao diabo, ao presidente, ao prefeito, jamais culpá-los, por mais que, por algum motivo, algo que faça parte da nossa cultura, do ambiente que vivemos, possa influenciar alguma ação nossa, eles jamais podem determinar. O ambiente influencia, principalmente para o espírito ainda imaturo para conviver com aquelas experiências reencarnatórias, mas não determina. A escolha e o aval será sempre nosso. Mais adiante, a espiritualidade também procura, e isso foi um trabalho em parceria com o codificador, procura dar uma classificação sucinta do que seriam os mundos em que nós vivemos. E para quem estuda a doutrina espírita, verificará que a classificação que Allan Kardec deu aos mundos habitados constitui-se de 5 definições próprias. Mundos primitivos, os mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. O nosso planeta já foi, em tempos remotos, um mundo primitivo. Os seres que aqui viviam eram seres pré-históricos, eram seres de características morais e físicas rudimentares. Eram seres que lutavam unicamente pela sua sobrevivência. Não havia a tecnologia necessária para a evolução material, não havia indústrias, não havia forma de manipular o conhecimento e desenvolver a inteligência. O senso moral era muito pouco, era muito obtuso. Os homens se conviviam unicamente com interesses mútuos de sobrevivência e não balizando suas relações pelo senso moral, pela empatia, pelo colocar-se no lugar do outro. As paixões ainda eram avassaladoras, as paixões íntimas, os defeitos, as imperfeições. Os corpos eram sem beleza, eram corpos ainda primitivos, voltados às necessidades físicas daquele momento. Éramos mais encurvados, mais peludos, porque o nosso corpo era adaptado às necessidades daquele espírito que naquele momento estava encarnado, estava ligado àquela matéria. Mundos primitivos, há milhões e milhões de anos atrás. Mas tudo no universo progride, tudo na casa do Pai é tendente a situações melhores. E o que acontece? Esse próprio plano primitivo que nós éramos, esse próprio plano vai evoluindo. Mas como? É o planeta que evolui primeiro, para que os espíritos que nele estejam reencarnados evoluam? Não, é o contrário. A evolução de um plano se dá pela evolução dos seus habitantes, do que eles fazem com esse planeta que eles estão inseridos. Nós aqui estamos construindo um novo patamar do nosso próprio planeta, através dos pensamentos, palavras e atitudes. Numa lei a longo prazo, porque muitas vezes as consequências físicas desse planeta só chegarão para nós, talvez 100, 200, 300, 500 anos depois, porque a natureza tem esse ciclo a longo prazo. Então esse planeta evolui de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, que é a atual etapa em que nós estagiamos. A imensa maioria de nós, espíritos que estamos aqui encarnados nesse planeta, a imensa maioria de nós somos almas ainda endividadas e enquadradas do princípio das provas e expiações. Tanto provas quanto expiações são desafios existenciais. Porém, há um diferencial entre elas. As provas são geralmente fruto de uma escolha do próprio espírito antes de reencarnar. Ele toma as resoluções do mundo espiritual, ele sabe o que lhe falta ainda para progredir e pede à providência divina
assessorado pelos seus mentores espirituais, para que possa passar por certo tipo de desafio aqui na Terra. É geralmente aquela pessoa ou aquela criatura que passa por dores atrozes, mas mesmo assim, você vê no rosto dela e no semblante um sorriso que não para. Mesmo diante das mais diferentes dores, dos mais cruciais sofrimentos, aquela criatura permanece em pé. Ela cai em pé. Geralmente as criaturas que passam pelo processo das provas. As criaturas que passam pelo processo da expiação são geralmente aqueles espíritos mais rebeldes, que muitas vezes esses desafios que eles passam aqui na Terra não foram nem sequer escolhidos por eles, foram escolhidos pelos seus mentores para o seu próprio bem, porque eles reconhecem as consequências dos atos e dos fatos que aqui acontecem. Então escolhem algo para o nosso próprio bem. De início, o próprio espírito com certeza ficará revoltado diante de tal situação, porque não foi a escolha dele. Ele reencarna e aqui na Terra torna-se um ser humano sofredor e ninguém sabe por quê. Sofre muitas vezes por causas ou por ocorrências que ele não consegue encontrar a resposta. E daí, nesses casos, quando o sofrimento gera revolta, inconsciência, inconformação com relação à lei de Deus, geralmente ele pode ser fruto de uma expiação, uma dívida do passado que tem que ser quitada necessariamente naquela atual encarnação. E raros são aqueles que aqui passam por missão. O Cristo foi um espírito que veio aqui por missão. Ele não tinha nenhum débito a pagar do passado, não tinha uma prova, não tinha uma expiação. Veio aqui por missão. Os seres que vêm aqui por missão, eles não sofrem pelo passado, eles sofrem pelo futuro. Eles não têm necessidade de passar por uma ordem de provas, mas passam para dar o exemplo e deixar o caminho para aqueles que virão posteriormente. Sofrem pelo futuro da humanidade, pelo futuro dos seus irmãos, que muitas vezes nem sequer chegará a conhecer. São almas muito mais elevadas. Nós, por enquanto, ainda sofremos porque temos dívidas. Então, estamos enquadrados ou inseridos em uma prova, se já fomos maduros para fazer escolhas, ou numa expiação, se somos ainda extremamente rebeldes. E precisamos, muitas vezes, de um remédio amargo, que é incômodo porque é amargo, mas é necessário porque promoverá a cura acima de tudo. Depois, esse planeta ele passa por uma nova ordem, a ordem que nos espera daqui a 100 anos, 200, 300, não sabemos, mas está muito próximo. Plano de regeneração, aonde as criaturas que aqui continuarão, ou seja, nós aqui, algum de nós que aqui continuar, ainda teremos algumas provas para passar, mas iremos adquirir nessa nova etapa evolutiva mais forças para suportá-las. Digamos que no plano de regeneração, as criaturas só sofram agora situações advindas de provas e não mais de expiações. Elas já estarão maduras para escolher os próprios desafios e aprender e crescer com eles. Mais adiante, temos a quarta classificação de mundos. Mundos ditosos ou felizes, aonde o bem predomina, habitação de espíritos superiores, e o último estágio evolutivo, que um dia essa terra também vai abraçar, é o de mundo celestial, a habitação dos espíritos puros, aonde eles não mais precisarão ligar-se a um corpo material, não mais precisarão reencarnar. A sua vida será assim toda energética e espiritual, até que o nosso planeta vá galgando esses degraus e atingir essa quinta classificação. Haverá, infelizmente, ainda para muitos, alguns prantos, choros e ranger de dentes. Mas a escolha será pessoal. Deus não vai impor. Você sofre, você não sofre. Ah, você merece isso. Ah, você não merece isso. A lei é estabelecida. Nós é que nos enquadramos ou não nela, a lei de causa e efeito, tornando-nos felizes ou infelizes pelos esforços ou pelas negligências em cada uma das experiências que atualmente passamos e que ainda vivenciaremos.
para que daí possamos entender a progressão dos mundos. Nos diz a espiritualidade que há uma série de leis que norteiam a nossa evolução. E nós conhecemos essas leis através de 12 capítulos que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem estudou já a obra sabe que a terceira parte do Livro dos Espíritos é composta por 12 capítulos e que dentre eles 10 capítulos são estudos específicos sobre as 10 leis que regem a nossa evolução, ou aqui na Terra, ou em outros mundos, ou no plano espiritual. Com certeza já estudaram a lei de adoração, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de conservação, a de destruição, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade. Com certeza estudaram também a lei do progresso, que estabelece que nenhuma criatura na face da terra, inclusive as ditas irracionais, podem estacionar na evolução. Jamais. Até mesmo uma pedra que não tem consciência, que não é um ser inteligente, que não é um ser animado, até mesmo uma pedra passa por um processo evolutivo, não regido por ela, porque ela não tem mente, ela não tem consciência, mas regido pelas forças cósmicas dos espíritos que administram aquele planeta. A pedra que vai rolando, o seixo que vai rolando em meio à estrada, a pedra que sofre o processo da erosão, isso é dor, ela não sente, mas isso representa prova, dor, desafio. E aquela pedra poderá se transformar em outros elementos, em outros cristais, passando por um processo de evolução, mesmo que inconscientemente. Os animais, as plantas, os seres hominais, nós, passamos por um processo de evolução. Processo esse que inicia nos instintos mais primários, que se aperfeiçoa nas sensações, que eclode nos sentimentos humanos. E a própria espiritualidade fala, o ponto mais delicado e alto do sentimento é o amor. O amor que os próprios religiosos falam, o amor ágape, o amor incondicional, e não o amor condicional. Para muitas pessoas, para todas, aliás, as pessoas, o amor deveria ser, a palavra amar deveria ser um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não necessita de um complemento. O próprio verbo, a própria palavra, define a essência da sua completude. Quando eu falo, João morreu, João morreu. Não importa de quem, como, onde ou quando. João morreu. A própria frase encerra o seu sentido. Um verbo transitivo é aquele que só tem lógica de significado quando existe uma complementação. Paulo gosta de quê? De sorvete, de um homem, de uma mulher, do espiritismo, do catolicismo. Paulo gosta de alguma coisa. O verbo gostar necessita de um complemento. Somos ainda tão inferiorizados e tão inferiores que para nós o verbo amar torna-se transitivo. A gente só ama exigindo retorno, só ama exigindo complemento. Só achamos que somos alguém se o outro alguém nos completar. Por isso vem as famosas almas gêmeas, que na maioria das vezes, depois de 15 ou 20 anos de casados, se transformam em algemas. Saibam disso, que não é o caso de vocês. Todos vocês são evoluídos o suficiente para não se deixarem levar por esses desafios dos matrimônios. Mas tentem mostrar para os outros lá fora que não praticam isso. Porque todos vocês, com absoluta certeza, vão sair daqui do Bezerra de Menezes para o céu, com passaporte direto. Concordam com isso? Ou não? Concordemos. Primeiro vamos fingir que isso é uma verdade. Mas quem sabe pode ser uma verdade. Enfim, a gente quer transformar o verbo amar em um verbo transitivo, necessitando um complemento.
mas o verbo amar deveria ser intransitivo. Eu amo simplesmente porque eu amo, sem exigir absolutamente nada em troca. A lei do progresso é uma lei de amor, é a prova maior do amor de Deus para conosco, porque nos permite tantas vezes, quando forem necessárias, as oportunidades e chances do progresso. Leia-se aqui, tantas vezes, para nós espíritas, o conceito da reencarnação. Mas independente de reencarnação, ou simplesmente encarnação, uma única vez aqui na Terra, as oportunidades que Deus nos oferece são múltiplas. Nós é que não conseguimos visualizar isso. Há um velho ditado que diz que Deus escreve certo em linhas tortas. E vamos aqui também adaptar esse ditado, ao informar que nós é que escrevemos tudo nas linhas certas de Deus. A lei é perfeita, nós é que nos desviamos dela. Talvez esse mundo que nós atualmente estamos estagiando, o de provas e expiações, não ascendeu, não cresceu evolutivamente, porque nós ainda não compreendemos que nossas relações aqui na Terra são como o arco e a flecha. Quanto mais o arco se dobra, quanto mais o arco torna-se flexível, maior será a distância que a flecha percorrerá ao ser lançada. Quanto mais o arco for rígido, inflexível, não se dobrar, menor será a distância da flecha que será lançada. Nas relações humanas, uma hora somos arcos, outra hora somos flechas. Se nós formos rígidos, inflexíveis, tiranos, cruéis, não nos dobrarmos, o outro, a flecha, jamais será lançada à frente. Ou seja, o outro jamais terá o acesso e a oportunidade do crescimento, através do meu exemplo, através da minha iniciativa, através do meu incentivo. Nós prendemos as pessoas nas teias do nosso egoísmo destruidor, como dissera o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, que prendeu a sua família nas teias do seu próprio egoísmo destruidor. Somos arcos, somos flechas. Nesse progresso dos mundos, esses 4 minutos que nos restam, temos que entender que realmente o mundo modificará quando nós, intimamente, promovemos essa transformação intelecto-moral, mas, sobretudo, moral. Aí perceberemos que o nosso planeta, ele forjará uma situação muito melhor para cada um de nós. A ambientação, não só física e espiritual, estará acessível a esses novos espíritos, porque nós sabemos que estamos passando pelo processo da transição planetária, o que corresponde a uma espécie de seleção espiritual daqueles que aqui estão presentes. Esse conhecimento, esse estudo é acessível a todos que já conheceram a doutrina espírita. Todos sabemos que a Terra está mudando de patamar evolutivo, mas só continuará encarnando e reencarnando aqui na Terra aqueles que acompanharem o seu processo de evolução. Os que não acompanharem serão gentilmente convidados a estagiar em planos inferiores. E atenção, quando eu falo planetas ou planos inferiores, não estamos aqui falando de regressão do espírito, porque o espírito estaciona ou progride, jamais volta a estágios inferiores. Quando aqui estamos falando de planeta inferior, é planeta inferior em relação àquele que evoluiu, ou seja, a nossa Terra. Teremos então que repetir a mesma sala de aula, a mesma série, tendo que reaprender muitas coisas que no íntimo já sabemos, porque já vivemos em mundos melhores e de lá fomos expurgados porque não merecemos acompanhar a evolução. Cabe a nós aqui decidir se eu farei parte daquele grupo de espíritos que acompanhou o processo evolutivo da Terra, ou aquele grupo de espíritos que retornará para planos inferiores com todo o seu conhecimento, mas com pouca sabedoria, tentando reaprender novamente esse mesmo, entre aspas, vale de lágrimas para alguns que estamos aqui. No final do tópico, progressão dos mundos, nós verificaremos, pelos estudos do texto,
que Allan Kardec foi muito pródigo ao informar que a participação é nossa, a iniciativa é nossa, e que essa terra ela poderá ser uma escola, poderá ser uma prisão, poderá ser um centro de retificação, ou uma estação de férias, depende da forma como nós aqui estamos vivenciando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas relações. A família tem papel fundamental nisso. Esperamos que nós formemos uma família espiritual, para que nós possamos, com o nosso conhecimento, reeducar aqueles que talvez não tenham acesso a esse conhecimento, ou a nós mesmos, porque conhecemos, mas não empregamos, para que daí possamos ter a absoluta certeza de que essa vida que aqui estamos vivenciando, seja física ou espiritual, alçará voos sublimes, galgará degraus melhores, para termos a plena consciência daquilo que dizia o velho poeta da música popular brasileira, o Gonzaguinha, na canção O Que É O Que É, a certeza de que nós deveremos viver e não ter a vergonha de sermos felizes, cantar e cantar e cantar a beleza de sermos eternos aprendizes. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor, e ela será, mas isso não impede que eu repita que ela é o quê? Que ela é bonita, que ela é bonita e que ela é muito bonita. Vale aqui esses esforços, vale aqui essas lembranças, e esperamos que muito mais do que lábios que rezam, possamos ter mãos que façam, assim como já dissera a Madre Teresa em certa ocasião, e possamos ter a absoluta certeza: erramos, aprendemos, erramos de novo, reaprendemos, porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem efetivamente começar agora e construir um novo fim. Paz e luz, graças a Deus.